A professora de creche foi demitida após uma reclamação, mas o milionário viu o livro infantil que ela levava. Era o mesmo que ele lia para sua filha todas as noites antes dela desaparecer há 23 anos atrás. O sol da manhã entrava preguiçoso pelas janelas embaçadas da creche Esperança, tingindo de dourado os desenhos coloridos pregados nas paredes descascadas. Lorena Campos Roldão ajeitou o avental florido e sorriu ao ver as crianças chegando uma a uma, cada uma carregando sua bagagem invisível de sonhos e carências. "Bom dia, meus amores", ela cantarolou, abrindo os braços para receber o abraço matinal de sempre. Aos 27 anos, Lorena tinha aquele jeito especial de fazer qualquer criança se sentir a coisa mais importante do mundo. Seus olhos verdes brilhavam com uma luz própria quando estava ali, no seu elemento, no lugar onde sabia que nascera para estar. Não importava se o salário mal dava para pagar o aluguel do seu quartinho nos fundos da casa da Dona Conceição, ou se as paredes da creche precisavam de uma demão de tinta há anos. Nada disso importava quando ela via o sorriso banguela do pequeno Pedrinho, ou ouvia a risadinha cristalina da Mariana. "Tchê, tia Lore, você trouxe o livro hoje?", perguntou a pequena Sofia, de apenas 4 anos, puxando a barra do vestido da professora com suas mãozinhas gordinhas. "Claro que trouxe, minha princesa." Lorena sorriu, tocando levemente a bolsa onde guardava seu tesouro mais precioso, um exemplar surrado de O Coração das Estrelas, com a capa amarelada pelo tempo e um pequeno rasgo no canto superior direito. Era o único objeto que restara de sua infância nebulosa, o único elo com um passado que ela mal conseguia lembrar. Desde criança, sentia uma conexão inexplicável com aquele livro. Sua tia, Rosa Maria, sempre dizia que era um presente de uma patroa generosa, mas Lorena desconfiava que havia mais história por trás daquelas páginas gastas. Às vezes, quando folheava o livro sozinha, tinha a estranha sensação de que já conhecia cada palavra, cada ilustração, como se alguém tivesse lido para ela milhares de vezes. "Vamos fazer uma roda", sugeriu, e as crianças correram para se sentar no tapete colorido no centro da sala. Do seu escritório envidraçado no fundo da creche, Graciela Barreto Falcão observava a cena com os lábios apertados numa linha fina de desaprovação. Aos 45 anos, a diretora carregava no rosto as marcas de uma amargura que havia se instalado em sua alma como ferrugem em metal abandonado. Cada risada das crianças com Lorena era como um espinho cravado em seu peito. "É inadmissível", murmurou sozinha, tamborilando os dedos no tampo da mesa cheia de papéis desorganizados. "Ela nem tem formação superior direito. E olha só como essas crianças a idolatram." O que Graciela nunca confessaria para ninguém era que sua raiva não vinha apenas da competência de Lorena. Vinha da inveja cruel que sentia ao ver como a jovem professor conseguia naturalmente aquilo que ela nunca conseguira: o amor incondicional de uma criança. 3 tentativas de fertilização fracassadas, um casamento destroçado e anos de frustração haviam transformado seu coração em pedra. Na sala, Lorena começou a contar a história do livro, usando vozes diferentes para cada personagem, fazendo as crianças rirem e suspirarem de emoção. Era nestes momentos que ela se sentia mais ela mesma, mais completa, como se nascesse para aquilo. E então, a pequena estrela encontrou o caminho de volta para casa. Ela concluiu, fechando o livro com carinho. "Tia Lore, por que você não tem filhos?", perguntou o pequeno João, com aquela sinceridade brutal das crianças. Lorena sentiu um aperto no peito. Era uma pergunta que ela se fazia todos os dias. Aos 27 anos. Nunca havia namorado sério. Parecia que parte de seu coração estava sempre ocupada, esperando por algo que ela não sabia definir. "Eu tenho vocês, meus amores. Vocês são meus filhinhos do coração. Hora do lanche", ela anunciou, levantando-se para preparar as mesas. Foi nesse momento que tudo começou a desabar. O pequeno Miguel, de 3 anos, estava brincando no escorregador quando tropeçou nos próprios pés e caiu, batendo o joelho no chão. O ferimento era superficial, apenas um arranhão que nem sangrou direito, mas o menino começou a chorar como se o mundo tivesse acabado. Lorena correu para socorrê-lo, limpou o machucado com todo cuidado e colocou um band-aid colorido. Em 5 minutos, Miguel já estava correndo novamente. O incidente completamente esquecido.
Mas Graciela havia visto tudo da janela de seu escritório, e seus olhos brilharam com uma luz perigosa. Quando a mãe de Miguel chegou para buscá-lo no final do dia, Graciela a interceptou no portão. Dona Carla, preciso falar com a senhora sobre um incidente grave que aconteceu hoje. Incidente. A mulher arregalou os olhos, puxando o filho para perto. Seu filho se machucou durante o período em que estava sob supervisão da professora Lorena. Ela estava distraída, não prestando atenção adequada às crianças. Lorena, que estava organizando a sala, ouviu vozes alteradas do lado de fora e correu para ver o que estava acontecendo. Dona Graciela, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A diretora falou alto, para que todos os outros pais ouvissem. É que sua negligência resultou em um acidente que poderia ter sido muito mais grave. Negligência. Lorena não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas foi apenas uma queda normal de criança. Eu estava ali, cuidei dele imediatamente. Uma profissional competente teria evitado o acidente. Graciela cruzou os braços, assumindo uma postura autoritária. Não posso mais aceitar esse tipo de descuido em minha instituição. Os outros pais começaram a se reunir em volta, sussurrando entre si. Lorena sentia o rosto queimando de vergonha e indignação. Por favor, Dona Graciela, a senhora sabe que isso não é justo. Eu amo essas crianças como se fossem minhas. E justamente por isso, você perdeu a objetividade profissional necessária. Graciela sorriu friamente. Está demitida, Lorena. Quero que retire suas coisas imediatamente. O mundo de Lorena desabou naquele instante. As pernas tremeram. A visão ficou turva. Ela olhou para as crianças que a observavam confusas através da janela da sala, sem entender por que sua tia Lore estava chorando. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Mais para si mesma. Está acontecendo sim. E sugiro que procure outra profissão, porque darei referências negativas para qualquer creche que me procurar. Graciela deu as costas e entrou na creche, deixando Lorena sozinha no pátio. Com as mãos tremendo, Lorena pegou suas poucas coisas, uma caneca com desenhos infantis, um casaquinho velho e seu livro precioso. Os outros funcionários a observavam em silêncio, alguns com pena, outros com medo de se envolver. Desculpa, Lore, murmurou Dona Antônia, a faxineira. A gente sabe que você é boa pessoa, mas eu entendo. Lorena conseguiu sorrir através das lágrimas. Obrigada por tudo. Ela saiu da creche sem olhar para trás, apertando o livro contra o peito como se fosse um escudo protetor. As ruas do bairro pareciam diferentes agora, mais hostis, mais vazias. Cada passo a levava para longe do lugar onde havia sido mais feliz. Quando chegou ao seu quartinho alugado, Lorena se jogou na cama e chorou até não ter mais lágrimas. A injustiça doía mais que qualquer dor física. Como alguém podia ser tão cruel? Como podia destruir a vida de uma pessoa por pura maldade? Enquanto olhava para o teto manchado de umidade, ela apertou o livro contra o coração, por algum motivo que não conseguia explicar. Segurar aquelas páginas amareladas a fazia sentir menos sozinha, como se alguém invisível estivesse cuidando dela. Amanhã eu vou dar a volta por cima, ela murmurou na escuridão. Não sei como, mas vou. Do lado de fora, a noite caía sobre a cidade, e nas estrelas distantes, o destino já estava tecendo os fios de um encontro que mudaria sua vida para sempre. 3 dias haviam se passado desde a demissão, e Lorena ainda não conseguia processar completamente o que tinha acontecido. Acordava todas as manhãs no mesmo horário de sempre, como se o corpo ainda esperasse o chamado da creche, apenas para lembrar que não tinha mais para onde ir. Dona Conceição, Sua Senhoria, tinha sido compreensiva com o atraso do aluguel, mas Lorena sabia que a paciência da mulher tinha limites. Precisava encontrar trabalho urgentemente, mas as palavras de Graciela ecoavam em sua mente. Darei referências negativas para qualquer creche que me procurar. Não posso desistir, ela murmurou. Ajeitando o vestido simples que havia lavado e passado na noite anterior, guardou o livro na bolsa surrada, como sempre fazia. Mesmo sem ter certeza do porquê, sentia que precisava levá-lo consigo. Era seu amuleto da sorte, sua âncora em meio à tempestade. O sol de meio-dia castigava as ruas do centro da cidade quando Lorena saiu da 3ª creche que visitara naquela manhã. Todas tinham dado a mesma resposta. Vamos entrar em contato. Ela sabia que não ligariam.
caminhando pela Avenida Rio Branco. Observava o movimento das pessoas apressadas, cada uma com seu destino certo, sua vida organizada, como invejava aquela sensação de pertencimento que parecia não alcançar. No distrito empresarial, os prédios espelhados refletiam o sol inclemente. Lorena passou a mão na testa suada e procurou uma sombra onde pudesse descansar um pouco. Havia caminhado quilômetros naquela manhã e seus pés doíam dentro dos sapatos baratos. Foi então que o viu do outro lado da rua. Saindo de um prédio imponente de vidro e aço, um homem alto de terno impecável caminhava com passos decididos, mesmo à distância. Havia algo em sua postura que chamava a atenção. Uma aura de poder e comando que fazia as pessoas se afastarem instintivamente de seu caminho. Leonardo Ferraz Sepúlveda, aos 52 anos, era exatamente o que todos imaginavam quando pensavam em um magnata brasileiro. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ombros largos que preenchiam o terno sob medida, e olhos verdes que pareciam enxergar através das pessoas. Mas por trás daquela fachada impecável, havia uma alma profundamente ferida. Há 23 anos, Leonardo havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida. Sua filha Luna, a menina de 4 anos, havia desaparecido sem deixar rastros numa manhã de domingo. E desde então, parte dele havia morrido junto. Sr. Ferraz, seu assistente, correu atrás dele, tentando acompanhar seus passos largos. A reunião das 3 foi cancelada. O cliente precisou viajar. Ótimo, Leonardo murmurou, sem diminuir o ritmo. Quero voltar para casa. Era sempre assim. Quando não estava ocupado com trabalho, a solidão da mansão vazia o sufocava. 23 anos depois, ainda mantinha o quarto de Luna, exatamente como estava no dia em que ela desapareceu, todas as noites. Sentava na pequena poltrona cor-de-rosa e lia O Coração das Estrelas, em voz alta, como se ela ainda estivesse ali para ouvir. Leonardo estava tão perdido em seus pensamentos que quase não viu a mulher jovem que atravessava a rua distraída, vindo em sua direção. Ela olhava para o chão, claramente abatida, e não prestava atenção no movimento. O choque foi inevitável. Lorena tropeçou para trás, derrubando a bolsa. Seus poucos pertences se espalharam pelo chão, a carteira vazia, alguns papéis amassados com endereços de creches, e o livro. O precioso livro que rolou até parar exatamente aos pés de Leonardo. Desculpe, ela exclamou, correndo para juntar suas coisas. Eu estava distraída, não vi o senhor. Mas Leonardo não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos no livro aos seus pés, e todo o sangue havia fugido de seu rosto. Era impossível, não podia ser o mesmo exemplar. Com mãos trêmulas, ele se abaixou e pegou o livro. A capa amarelada pelo tempo, o pequeno rasgo no canto superior direito, o desgaste específico nas bordas. Cada detalhe era exatamente como lembrava. O Coração das Estrelas. Ele sussurrou, e sua voz saiu rouca, quase inaudível. Lorena finalmente levantou os olhos e viu a expressão de choque absoluto no rosto do homem. Ele segurava seu livro como se fosse feito de cristal frágil, e suas mãos tremiam visivelmente. É meu, ela disse timidamente. O senhor poderia me devolver, por favor. Leonardo a olhou como se estivesse vendo um fantasma. A mulher jovem à sua frente tinha cabelos castanhos ondulados, pele morena do sol, e olhos, Deus do céu, aqueles olhos verdes eram idênticos aos seus. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, e havia uma urgência desesperada em sua voz. Eu sempre tive. Lorena recuou um passo, assustada com a intensidade do olhar dele. Desde criança foi da minha tia. Sua tia? Leonardo sentiu o coração disparar. Como ela se chama? Rosa Maria. Mas escute, eu realmente preciso ir. Lorena estendeu a mão para pegar o livro de volta, mas Leonardo não largava. Seus dedos acariciavam a capa, como se estivessem tocando uma relíquia sagrada. Este era o mesmo exemplar que ele havia comprado numa livraria francesa durante uma viagem de negócios. Quando Luna tinha apenas 2 anos, ele lembrava de cada detalhe. Havia mandado personalizar a capa com o nome da filha em letras douradas, agora quase apagadas. Lembrava do pequeno rasgo que havia feito acidentalmente na primeira leitura. Lembrava de como Luna apontava para as ilustrações e pedia para ler,
mais uma vez. Papai, Luna, ele sussurrou, sem perceber que havia falado em voz alta. Desculpe. Lorena franziu a testa. Meu nome é Lorena. Leonardo a estudou com mais atenção. A idade batia. Luna teria 27 anos se estivesse viva. A cor dos olhos era idêntica. E havia algo no formato do rosto. Uma delicadeza nos traços que lhe lembrava. Não, não pode ser. Ele murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. O senhor está bem? Lorena perguntou, genuinamente preocupada. O homem parecia estar tendo algum tipo de colapso. Posso chamar alguém? Leonardo forçou-se a voltar à realidade. Entregou o livro de volta para ela, mas seus olhos não conseguiam se desviar de seu rosto. Desculpe, ele conseguiu dizer. É que esse livro me lembra alguém muito importante. Quando os dedos de Lorena tocaram os seus ao pegar o livro de volta, ela sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. Havia algo familiar naquele homem. Algo que ela não conseguia definir. O timbre da voz, talvez. O cheiro do perfume caro. Alguma coisa que mexia com memórias enterradas muito fundo. Eu preciso ir, ela disse, guardando o livro na bolsa com cuidado. Espere. Leonardo deu um passo à frente. Qual é seu nome completo? Lorena Campos Roldão. Ela respondeu automaticamente. Depois se arrependeu. Por que estava dando informações pessoais para um estranho? E sua tia, Rosa Maria? Qual o sobrenome dela? Lorena hesitou. Havia algo desesperado nos olhos daquele homem que a fazia querer ajudar, mas também a assustava. Eu realmente preciso ir. Ela repetiu, dando alguns passos para trás. Leonardo viu-a se afastar e teve que usar toda sua força de vontade para não correr atrás dela. Precisava de informações, precisava investigar, mas não podia assustá-la. Meu cartão, ele disse rapidamente, tirando um cartão de visita do bolso. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procure. Lorena pegou o cartão sem olhar e o enfiou na bolsa. Só queria sair dali, longe daquele homem estranho que a fazia sentir coisas confusas. Obrigada, ela murmurou e se afastou rapidamente. Leonardo ficou parado na calçada, vendo-a desaparecer na multidão. Seu coração batia tão forte que chegava a doer. 23 anos procurando. 23 anos de investigadores particulares e pistas falsas. E talvez a resposta tivesse acabado de esbarrar nele numa rua qualquer do centro da cidade. Senhor Ferraz. Seu assistente se aproximou cautelosamente. O senhor está bem. Ficou muito pálido. Preciso de um favor, Leonardo disse, sem tirar os olhos da direção onde Lorena havia desaparecido. Quero que contrate os melhores investigadores particulares do país, imediatamente. Algum problema de segurança, senhor? Não. Leonardo respirou fundo. Uma busca. Preciso de todas as informações possíveis sobre uma mulher chamada Lorena Campos Roldão e sobre uma tal de Rosa Maria que pode ter ligação com ela. Entendido, senhor. Posso perguntar qual é a urgência? Leonardo olhou para o céu azul onde as nuvens corriam livres e pela primeira vez em 23 anos, sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Talvez eu tenha acabado de encontrar minha filha. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado na poltrona de couro de seu escritório até o amanhecer, revirando na mente cada detalhe do encontro com Lorena. A cor dos olhos, o formato do rosto, a idade que batia perfeitamente e principalmente aquele livro maldito que ele conhecia como a palma de sua própria mão, às 6 da manhã, quando o sol começou a tingir de dourado os vidros de sua mansão na Barra da Tijuca. Leonardo finalmente pegou o telefone. Detetive Carvalho. Sou Leonardo Ferraz. Preciso dos seus serviços novamente, do outro lado da linha. A voz rouca do investigador particular mais respeitado do Rio demonstrou surpresa. Senhor Ferraz, depois de todos esses anos, encontrou alguma pista nova sobre sua filha. Talvez... Leonardo apertou os dedos contra a têmpora, onde uma dor de cabeça latejava. Preciso de informações completas sobre uma mulher, Lorena Campos Roldão, 27 anos, e sobre uma tal Rosa Maria que pode ter criado ela. Entendi quanto tempo tenho. 48 horas. E dinheiro não é problema. Leonardo desligou e caminhou até o quarto que mantinha preservado há 23 anos. As paredes cor-de-rosa, os brinquedos arrumados nas prateleiras, a cama pequena com lençóis de princesas,
tudo exatamente como Luna havia deixado naquela manhã terrível de domingo, ele se sentou na poltrona baixa ao lado da cama e pegou o exemplar de O Coração das Estrelas que guardava na mesinha de cabeceira. Era uma edição diferente, comprada depois do desaparecimento, mas que ele lia religiosamente todas as noites, mantendo viva a esperança de um dia poder ler novamente para sua filha. Era uma vez uma pequena estrela que se perdeu no céu imenso. Ele começou a ler em voz alta, como fazia todas as noites. Ela procurou e procurou, mas não conseguia encontrar o caminho de volta para casa. Mas desta vez, ao invés da voz de Luna pedindo para ler mais uma página, Leonardo ouviu ecos de uma conversa que havia acontecido há muito tempo. "Papai, por que a estrelinha se perdeu?" perguntara Luna, com seus 4 anos e aquela curiosidade infinita das crianças. "Às vezes as pessoas se perdem, meu amor, mas quem ama de verdade nunca para de procurar. E você nunca ia parar de me procurar se eu me perdesse." "Nunca", ele havia respondido, beijando a testa da menina. "Procuraria você até o fim do mundo." Leonardo fechou o livro com força, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Havia cumprido sua promessa. 23 anos procurando, e nunca havia parado. A manhã de domingo, 15 de março de 2002, estava gravada em sua memória como fogo em metal. Ele havia saído cedo para uma reunião de emergência com investidores japoneses. Um negócio que não podia esperar. Elisa, sua esposa, estava passando por uma fase difícil, lutando contra uma depressão que a deixava apática e desconectada da realidade. "Ela vai ficar bem", Elisa havia murmurado quando ele se despediu. "Rosa Maria chegará logo." Mas quando Leonardo voltou para casa às 3 da tarde, encontrou Elisa numa crise nervosa e a casa vazia. Luna havia desaparecido. Rosa Maria também. A polícia foi chamada. Investigações foram abertas. Hipóteses foram levantadas. Sequestro para extorsão foi a teoria inicial, mas nenhum pedido de resgate chegou. A imprensa transformou o caso em circo, e a vida da família Ferraz virou um pesadelo público. 3 meses depois, Elisa foi encontrada morta no banheiro da suíte, com um frasco vazio de ansiolíticos ao lado. A carta que deixou era um pedido de perdão incoerente, onde confessava ter saído de casa naquela manhã e deixado Luna sozinha. A culpa a havia consumido. Leonardo nunca soube da carta. Seu advogado, pensando em poupá-lo de mais dor, havia decidido escondê-la. Durante todos esses anos, ele acreditara que Elisa havia morrido apenas pela dor da perda da filha. Agora, caminhando pelos corredores vazios da mansão, Leonardo sentia o peso de 2 décadas de solidão. Havia se tornado um workaholic obsessivo, expandindo seus negócios por toda a América Latina. Como se o sucesso empresarial pudesse preencher o vazio que Luna havia deixado, mas nunca havia parado de procurar, financiou discretamente dezenas de organizações de busca por crianças desaparecidas, contratou investigadores em diferentes estados, manteve uma rede de informantes que lhe traziam qualquer pista, por menor que fosse. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lorena acordou com a cabeça pesada e uma estranha sensação de inquietação. Havia sonhado novamente com fragmentos confusos. Uma mansão grande, o cheiro de um perfume masculino caro, uma voz grave cantando uma canção de ninar que ela não conseguia lembrar completamente. "Tia Rosa", ela murmurou, sentando na cama. Fazia 2 meses que não visitava a mulher que a havia criado. Rosa Maria, agora com 78 anos, estava internada numa clínica geriátrica especializada em demência. Nos últimos 3 anos, a doença havia progredido rapidamente e os momentos de lucidez eram cada vez mais raros. Lorena se vestiu e pegou 2 ônibus até chegar à clínica Santa Clara, no subúrbio de Madureira. Era um lugar simples, mas limpo e bem cuidado. Rosa Maria estava sentada no jardim interno, olhando para o nada com aquela expressão vaga que havia se tornado sua companheira constante. "Oi, tia." Lorena se sentou ao lado dela numa cadeira de plástico branco. Rosa Maria virou a cabeça lentamente, por um momento. Seus olhos pareceram focar, como se uma luz fraca tivesse se acendido no fundo de sua mente nebulosa. "Lorena", ela sussurrou. "Minha menina. Sou eu. Tia. Como está se sentindo?" Rosa Maria olhou em volta com confusão, como se estivesse tentando localizar onde estava. "Onde?"
Onde estamos? Esta não é nossa casa. A senhora está num lugar seguro, tia. Pessoas boas cuidam da senhora aqui por alguns minutos. Elas ficaram em silêncio. Lorena segurou a mão enrugada de Rosa Maria, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina como papel. Tia, posso perguntar uma coisa? Lorena hesitou. Sobre meu passado. Sobre como a senhora me encontrou. Rosa Maria a olhou com uma expressão estranha, como se estivesse vendo algo que mais ninguém podia ver. Luna, ela murmurou de repente. Minha pequena Luna. Lorena sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Quem é Luna, tia? Mas Rosa Maria já havia voltado para seu estado ausente, o momento de clareza se desvanecendo como fumaça no vento. Preciso ir para casa. Ela começou a repetir agitada. Preciso preparar o jantar dele. Ele vai ficar bravo se eu me atrasar. De quem a senhora está falando, tia? Do patrão, o senhor Leonardo. Ele vai chegar do trabalho e vai querer ver a menina. O nome atingiu Lorena como um raio. Leonardo, onde ela havia ouvido esse nome recentemente. Tia, quem é o senhor Leonardo? Mas Rosa Maria já estava perdida novamente, murmurando palavras desconexas sobre preparar a mamadeira e ler histórias antes de dormir. Lorena ficou mais 1 hora na clínica, mas Rosa Maria não teve mais nenhum momento de lucidez. Quando saiu, sua mente fervilhava de perguntas sem resposta. No ônibus de volta para casa, ela mexeu na bolsa procurando dinheiro para a passagem, e seus dedos tocaram um pedaço de papel, o cartão de visita do homem estranho que havia esbarrado nela na rua. Leonardo Ferraz Sepúlveda, CEO, Grupo Ferraz. O mesmo nome que Rosa Maria havia murmurado. Lorena sentiu o mundo girar ao seu redor. Não podia ser coincidência. Não podia ser acaso que aquele homem tivesse reagido daquela forma estranha ao ver seu livro. E agora, Rosa Maria falasse de um senhor Leonardo, de quem ela havia trabalhado. Que história é essa? Ela sussurrou para si mesma. Naquela noite, Lorena se deitou abraçada ao livro, como fazia desde criança quando estava confusa ou assustada. Enquanto folheava as páginas familiares, fragmentos de memórias começaram a emergir. Uma voz masculina lendo aquelas mesmas palavras, mãos grandes e carinhosas virando as páginas, o cheiro de um perfume caro. Ela tentou forçar as lembranças, mas elas fugiam como água entre os dedos. Havia algo ali, alguma verdade enterrada no fundo de sua mente, mas não conseguia alcançá-la. Do outro lado da cidade, Leonardo também passava a noite em claro. Às 2 da manhã, recebeu a primeira ligação do detetive Carvalho. Sr. Ferraz, consegui algumas informações preliminares. Lorena Campos Roldão realmente existe. 27 anos. Foi criada por uma mulher chamada Rosa Maria Jimenez Duarte. E, senhor, há algo que precisa saber sobre essa Rosa Maria. Fale. Ela trabalhou como doméstica por muitos anos, e uma das famílias para quem ela trabalhou foi a sua. Encontrei registros de pagamento em seu nome até março de 2002. Leonardo quase derrubou o telefone. Rosa Maria, a governanta de confiança que havia sumido no mesmo dia que Luna, a mulher que ele havia contratado pessoalmente, que havia cuidado de sua filha desde bebê, que Luna amava como uma segunda mãe. Sr. Ferraz, está aí? Estou, Leonardo conseguiu dizer. Continue investigando. Quero saber tudo sobre essa mulher e sobre Lorena. Tudo. Quando desligou, Leonardo sentiu uma mistura de esperança e terror tomar conta de seu coração. Se suas suspeitas estivessem certas, se Lorena fosse realmente Luna, isso significava que Rosa Maria havia. Tinha sido ela quem? Ele não conseguia nem pensar na palavra, mas pela primeira vez em 23 anos, havia uma possibilidade real de resposta, e ele faria qualquer coisa para descobrir a verdade. Os dias seguintes ao encontro se arrastaram como eternidade para Leonardo. Ele tentava manter a rotina de reuniões e compromissos empresariais, mas sua mente estava completamente focada nas investigações. Cada ligação do detetive Carvalho fazia seu coração acelerar, na esperança de que trouxesse a confirmação que ele tanto desejava e ao mesmo tempo temia durante as manhãs. Ele se postava na janela de seu escritório no centro da cidade, olhando para a rua onde havia encontrado Lorena, como se ela pudesse aparecer novamente por acaso. Sabia que era irracional, mas não conseguia evitar. Sr. Ferraz,
Sua secretária entrou no escritório carregando uma pilha de documentos. Os contratos da expansão para o Chile estão prontos para sua assinatura. Leonardo olhou para os papéis sem realmente vê-los. Negócios que antes o consumiam completamente agora pareciam detalhes irrelevantes. Deixe na mesa, ele murmurou. Assino mais tarde. A mulher hesitou na porta, claramente preocupada com o comportamento estranho do chefe nos últimos dias. Senhor, posso sugerir que tire uns dias de folga, o senhor parece. Tensão? Estou bem. Leonardo respondeu automaticamente, mas sabia que estava longe de estar bem. Enquanto isso, Lorena havia conseguido um emprego temporário como babá de 2 crianças pequenas em Copacabana. A família Andrade precisava de alguém urgentemente. E mesmo sem referências da última creche, a mãe das crianças, Dona Carmen, havia ficado impressionada com o jeito natural que Lorena tinha com os pequenos. É um dom, Dona Carmen havia comentado depois de ver Lorena acalmar o filho caçula que chorava havia 1 hora. Você nasceu para isso, Pedro? De 3 anos. E Maria Clara, de 5, haviam se apaixonado imediatamente pela nova babá. Lorena passava as tardes com eles no apartamento amplo com vista para o mar, contando histórias, brincando no playground do prédio e gradualmente recuperando um pouco da alegria que havia perdido com a demissão injusta. Tia Lore, você vai embora como a outra babá? Perguntou Maria Clara numa tarde, enquanto montavam um quebra-cabeça no tapete da sala. Por que está perguntando isso, amor? Porque a mamãe disse que você é temporária. Isso quer dizer que vai embora. Lorena sentiu o coração apertar. Temporária. Era assim que se sentia em todos os lugares. Uma presença provisória, sempre prestes a ser substituída ou dispensada. Não sei, minha princesa, mas enquanto eu estiver aqui, vou cuidar muito bem de vocês. Promete. Pedro se aproximou, ainda com o dedão na boca. Um hábito que ressurgia quando estava inseguro. Prometo. Lorena o puxou para um abraço carinhoso. Mas mesmo envolvida no carinho das crianças, ela não conseguia parar de pensar no encontro estranho com Leonardo Ferraz. Havia algo naquele homem que mexia com ela de uma forma que não compreendia. Não era atração física, era algo mais profundo. Uma sensação de familiaridade que não fazia sentido. 3 vezes já havia pego o cartão de visita dele e quase ligado, mas sempre desistia na última hora. O que diria? Olá, sou a mulher que esbarrou no senhor e acho que nos conhecemos de algum lugar. Parecia ridículo, numa quinta-feira à tarde. Enquanto levava as crianças para brincar no playground do prédio, Lorena viu um homem de terno observando-as de longe. Era Leonardo. Ele estava apoiado numa Mercedes preta estacionada do outro lado da rua, usando óculos escuros. Mas ela o reconheceu imediatamente. O coração de Lorena disparou. Ele estava a seguindo, a observando. Uma parte dela sentiu medo, mas outra parte, uma parte que ela não entendia, sentiu uma estranha sensação de alívio, como se finalmente algo importante fosse acontecer. Leonardo, do outro lado da rua, lutava contra seus próprios impulsos. Sabia que estava sendo invasivo, quase obsessivo, mas não conseguia se afastar. Ver Lorena brincando com aquelas crianças, o jeito carinhoso como tratava os pequenos, a paciência infinita que demonstrava. Tudo isso reforçava suas suspeitas. Luna sempre havia sido uma criança carinhosa, que se preocupava com outros menores que ela, mesmo aos 4 anos. Quando iam ao parque, ela sempre ajudava as crianças que caíam ou choravam. Papai, ela está triste, dizia, correndo para consolar qualquer criança em apuros. Senhor, seu motorista quebrou seus pensamentos. Não acha melhor irmos? Alguém pode achar estranho. Leonardo sabia que o homem estava certo. Mas ainda assim hesitou. Lorena havia olhado na direção dele algumas vezes, e por um momento seus olhares se encontraram através da distância. Mesmo com os óculos escuros, ele sentiu que ela o reconhecera. Mais 5 minutos, ele murmurou. Do playground, Lorena tentava prestar atenção nas crianças, mas seus olhos voltavam constantemente para o homem do outro lado da rua. Por que ele estava ali? O que queria dela? Tia Lore, você está estranha hoje, observou Maria Clara, sempre muito perspicaz para uma criança de 5 anos. Estranha como, amor? Você está olhando para lá toda hora. Tem alguém conhecido ali? Lorena forçou um sorriso e focou sua atenção nas crianças.
Qualquer que fosse o motivo de Leonardo estar ali, ela não podia deixar isso afetar seu trabalho. 1 hora depois, quando estavam voltando para o apartamento, Leonardo havia sumido, mas Lorena carregava uma sensação estranha, como se algo importante tivesse acontecido, mesmo sem terem trocado uma palavra. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir e se despedir de Dona Carmen, Lorena caminhou pela praia de Copacabana tentando organizar os pensamentos. O mar estava calmo e as luzes da cidade se refletiam na água escura. Ela tirou o livro da bolsa e se sentou na areia. Folheando as páginas conhecidas, foi então que percebeu algo que nunca havia notado antes. Pequenas anotações na margem, escritas a lápis com uma letra infantil. "Luna ama papai", dizia uma delas. "Estrelinha brilha sempre", dizia a outra. O coração de Lorena quase parou. Luna, o mesmo nome que Rosa Maria havia murmurado na clínica. E aquelas letrinhas trêmulas de criança. Seria possível que... Seus dedos tremeram enquanto folheava o livro procurando mais anotações. Encontrou várias. Desenhos de estrelas nas margens. Palavras rabiscadas que ela não conseguia ler direito. E numa das últimas páginas, escrito com letras maiores: Luna Ferraz. O mundo girou ao redor de Lorena. Ferraz, o mesmo sobrenome de Leonardo. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular e discou o número do cartão de visita antes que pudesse mudar de ideia. Leonardo Ferraz. A voz dele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Sou Lorena, a mulher que esbarrou no senhor. Silêncio do outro lado. Então, numa voz cuidadosa: Lorena, eu estava esperando que ligasse. O senhor estava me seguindo hoje. Leonardo fechou os olhos. Não podia mentir. Estava. Desculpe se a assustei. Eu preciso falar com você. Sobre o livro. Sobre algumas coisas que descobri. Eu também preciso falar com o senhor. Lorena respirou fundo. Encontrei coisas escritas no livro. Um nome. Luna Ferraz. Leonardo sentiu as pernas falharem. Teve que se apoiar na parede do escritório. Onde você está agora? Na praia de Copacabana, posto 4. Fico aí em 20 minutos, por favor, não vá embora. Eu não vou, Lorena disse. E pela primeira vez em dias, sentiu que estava no lugar certo fazendo a coisa certa. Quando desligou, ela olhou para as estrelas refletidas no mar. Alguma coisa estava para mudar em sua vida. Algo grande e importante que ela não conseguia ainda compreender. Mas por algum motivo que desafiava toda a lógica, ela não estava com medo. 20 minutos depois, Leonardo chegou à praia dirigindo ele mesmo, sem motorista. Encontrou Lorena sentada na areia, ainda com o livro no colo, olhando para o mar como se procurasse respostas nas ondas, quando ele se aproximou. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez os dois se olharam sem pressa, sem o susto do primeiro encontro, e ambos sentiram a mesma coisa, uma conexão inexplicável, como se fossem duas peças de um quebra-cabeça que finalmente se encontraram. Olá, ele disse simplesmente. Olá, ela respondeu, e ali, na areia da praia de Copacabana, sob as estrelas que brilhavam no céu escuro, duas almas perdidas começaram a jornada de volta para casa. Leonardo se sentou na areia ao lado de Lorena, mantendo uma distância respeitosa. O som das ondas quebrava o silêncio tenso que se instalou entre eles. Ele queria desesperadamente fazer 1000 perguntas, mas sabia que precisava ir com calma para não assustá-la. Você disse que encontrou anotações no livro. Ele começou com voz cautelosa. Lorena abriu o exemplar surrado e mostrou as páginas com os rabiscos infantis, quando Leonardo viu as letrinhas trêmulas escrevendo Luna ama papai. Seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha escreveu isso, ele sussurrou, tocando delicadamente a página. Ela tinha acabado de aprender as primeiras letras e queria escrever em tudo. Sua filha. Lorena sentiu o coração acelerar. Mas, como meu livro pode ter? Este livro foi dela. Eu comprei numa livraria em Paris quando ela tinha 2 anos. Mandei personalizar com o nome dela. Leonardo apontou para as letras douradas quase apagadas na capa. Pode ver ainda. Luna Ferraz. Lorena olhou para onde ele apontava e realmente conseguiu distinguir os restos das letras douradas. Não entendo. Ela balançou a cabeça.
Rosa Maria sempre me disse que esse livro era meu desde bebê, que uma patroa tinha dado para ela me dar. Rosa Maria. Leonardo repetiu o nome como se fosse veneno. Ela trabalhava na minha casa, era a governanta da Luna, era. Como uma segunda mãe para ela, os pedaços do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Lorena, formando uma imagem que ela não queria aceitar. O senhor está insinuando que, no dia em que Luna desapareceu, Rosa Maria também sumiu. Nunca mais tivemos notícias dela. Leonardo passou a mão pelos cabelos, revivendo a dor antiga. A polícia investigou, mas não encontrou pistas. Pareceu que as duas haviam simplesmente evaporado. Lorena se levantou bruscamente, caminhando em direção ao mar. A realidade que estava se formando em sua mente era devastadora demais para processar. Isso não pode estar acontecendo. Ela murmurou para si mesma. Não pode ser verdade. Leonardo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Lorena, quantos anos você tem? 27. Luna teria 27 anos agora. Ela desapareceu há exatos 23 anos. Pare. Lorena virou para ele com lágrimas nos olhos. Por favor, pare de falar isso. Seus olhos... Leonardo continuou suavemente. São idênticos aos meus. A cor, o formato. Luna tinha os mesmos olhos. Lorena o olhou e realmente viu a semelhança. Era como se estivesse olhando num espelho, que mostrava uma versão masculina e mais velha de si mesma. Preciso de provas, ela disse, enxugando as lágrimas. Preciso de mais do que semelhanças e coincidências. Eu também, Leonardo concordou. Contratei investigadores. Eles estão procurando informações sobre Rosa Maria, sobre onde vocês moraram todos esses anos. Naquele momento, o celular de Leonardo tocou. Era o detetive Carvalho. Posso atender? Ele perguntou a Lorena, que assentiu. Senhor Ferraz, encontrei informações importantes sobre Rosa Maria Gimenez Duarte. Fale. Ela se mudou para Barbacena, interior de Minas, em abril de 2002, logo depois do desaparecimento. Alugou uma casa pequena e registrou uma sobrinha órfã chamada Lorena. Viveram lá por 15 anos até se mudarem para o Rio novamente. Leonardo olhou para Lorena, que conseguia ouvir a conversa. Mais alguma coisa? Sim. Encontrei vizinhos antigos em Barbacena que confirmam que Rosa Maria chegou lá com uma menina pequena, de cerca de 4 anos. Diziam que a criança parecia meio confusa nos primeiros meses, como se não entendesse onde estava. Lorena sentiu suas pernas falharem. As memórias fragmentadas de sua infância começaram a fazer sentido. A mudança súbita de ambiente, a confusão que sentia, Rosa Maria sempre nervosa quando alguém fazia perguntas sobre sua família. Continue investigando, Leonardo disse. Preciso de documentos, registros médicos, qualquer coisa que comprove a identidade de Lorena. Quando desligou, Lorena estava sentada na areia, abraçando os joelhos. Lembro-me de algumas coisas, ela disse com voz fraca. Fragmentos. Uma casa grande, quartos enormes, uma mulher loira que chorava muito. Elisa, Leonardo sussurrou. Minha esposa. Ela morreu 2 anos depois que Luna desapareceu. Não conseguiu lidar com a perda. Sinto muito, Lorena disse automaticamente. Mas sua mente estava em outro lugar, tentando recuperar memórias enterradas. Você lembra de mim? Leonardo perguntou hesitante. Lorena fechou os olhos, forçando as lembranças. Imagens vagas começaram a emergir. Um homem alto lendo histórias. Mãos grandes que a carregavam nos ombros. Uma voz grave cantando para ela adormecer. Uma música, ela sussurrou. Você cantava uma música, algo sobre estrelinhas. Leonardo sentiu o coração parar. Começou a cantar baixinho. Estrelinha, onde está? Papai aqui está, minha Luna, meu amor, estrela do meu coração. Lorena abriu os olhos, ofegante. A melodia era exatamente como em seus sonhos mais antigos. Deus do céu, ela murmurou. É verdade, não é? Eu sou Luna. Acho que sim, Leonardo disse, lutando para controlar a emoção. Mas precisamos ter certeza. Vamos fazer um exame de DNA. E Rosa Maria? Lorena perguntou. Onde ela está agora? Na clínica geriátrica, ela tem demência avançada.
Lorena assentiu, lembrando das visitas confusas que fazia à mulher que havia criado. Preciso vê-la, ela disse. Preciso tentar entender por que ela fez isso. Vamos juntos, Leonardo ofereceu. Amanhã, eles ficaram sentados na praia por mais 1 hora, conversando sobre memórias fragmentadas e tentando reconstruir 23 anos perdidos. Leonardo contou sobre a busca incansável, sobre como nunca havia parado de acreditar que Luna estava viva. Lorena falou sobre sua infância em Barbacena, sobre como sempre sentiu que algo estava faltando, como se parte de sua história tivesse sido apagada. Por que ela fez isso? Lorena perguntou pela 10ª vez. Ou, por que Rosa Maria me levou? Não sei. Leonardo balançou a cabeça. Mas vamos descobrir. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite, Leonardo ofereceu carona. Mas Lorena preferiu pegar um táxi. Precisava de tempo sozinha para processar tudo o que havia descoberto. Na manhã seguinte, eles se encontraram no portão da Clínica Santa Clara. Leonardo havia passado a noite inteira acordado, alternando entre esperança e terror. Esperança de ter encontrado sua filha, terror de descobrir a verdade sobre o que havia acontecido. Lorena também não havia dormido. Sua mente fervilhava com perguntas e memórias que surgiam aos poucos, como peças de um quebra-cabeça há muito tempo perdido. Pronta? Leonardo perguntou. Não, Lorena respondeu honestamente. Mas vamos mesmo assim. Encontraram Rosa Maria no jardim da clínica, sentada numa cadeira de rodas, olhando para o vazio. Quando viram Leonardo se aproximar, os funcionários se agitaram, claramente impressionados com a presença do famoso empresário. Rosa. Lorena se ajoelhou ao lado da cadeira. Trouxe alguém para conhecê-la. A mulher idosa olhou para Leonardo sem qualquer sinal de reconhecimento. A demência havia apagado quase tudo de sua memória. Olá, Rosa. Leonardo disse gentilmente. Sou Leonardo Ferraz. Você trabalhou na minha casa há muitos anos. Por um momento, algo brilhou nos olhos opacos da mulher. Ela olhou para Leonardo, depois para Lorena, depois de volta para Leonardo. Senhor Leonardo, ela sussurrou. A menina? Onde está a menina? Ela está aqui. Rosa, ele apontou para Lorena. Esta é Luna, esta é minha filha. Rosa Maria. Olhou para Lorena com intensidade súbita, como se uma luz tivesse se acendido no fundo de sua mente confusa. Luna. Ela tocou o rosto de Lorena com mãos trêmulas. Minha pequena Luna, você cresceu tanto. E então, num momento de lucidez aterrorizante, Rosa Maria começou a chorar. Perdão, ela sussurrou. Perdão, perdão, perdão. Foi quando Leonardo e Lorena souberam que todas as suas suspeitas eram verdadeiras. O momento de lucidez de Rosa Maria durou apenas alguns minutos, mas foi tempo suficiente para que fragmentos devastadores da verdade viessem à tona. Entre lágrimas e pedidos de perdão incoerentes, ela murmurou detalhes que fizeram o sangue de Leonardo gelar. Ela estava sozinha. Rosa Maria repetia, agarrando as mãos de Lorena. A senhora tinha saído. A menina chorando. Chorando. Eu não podia deixar ela sozinha. Rosa, por favor, tente lembrar. Leonardo se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. O que aconteceu naquele dia? Mas a mulher já estava se perdendo novamente, seus olhos voltando àquela expressão vaga e distante. O momento havia passado, deixando apenas mais perguntas no ar. 2 horas depois, eles estavam num laboratório particular no centro da cidade. O exame de DNA foi coletado em silêncio tenso, ambos sabendo que em algumas horas teriam a confirmação definitiva de algo que seus corações já sabiam ser verdade. 48 horas, disse o técnico. Terão o resultado amanhã à tarde. Lorena saiu do laboratório como se estivesse num sonho. 27 anos de vida. 23, dos quais baseados numa mentira. Quem era ela realmente? Lorena ou Luna? A professora humilde do subúrbio? Ou a filha perdida de um dos homens mais poderosos do Brasil? Quer almoçar comigo? Leonardo perguntou hesitante quando chegaram à calçada. Podemos conversar sobre tudo isso. Não sei se consigo comer alguma coisa. Lorena admitiu. Minha cabeça está uma bagunça. Entendo. Mas talvez seja bom não ficar sozinha agora. Eles foram para um restaurante discreto na Zona Sul. Leonardo escolheu uma mesa reservada, longe de olhares curiosos, durante a primeira meia hora.
Mal tocaram na comida, perdidos em pensamentos e emoções conflitantes. Se for verdade, Lorena finalmente quebrou o silêncio. Se eu realmente for sua filha, como vamos lidar com isso? Eu não sei como ser filha de alguém, especialmente de um estranho. A palavra estranho atingiu Leonardo como uma facada, mas ele entendeu. Para ela, ele realmente era um estranho. 23 anos perdidos não podiam ser recuperados com um simples exame de DNA. Não precisa saber como ser minha filha, ele disse suavemente. Podemos descobrir juntos, sem pressa, sem pressão. E Rosa Maria? Lorena perguntou, brincando nervosamente com o guardanapo. Se ela realmente me levou, isso significa que ela me sequestrou, que eu fui uma criança sequestrada todos esses anos. Leonardo viu a dor nos olhos dela e sentiu seu próprio coração se partir. Como explicar que Rosa Maria, apesar do que havia feito, claramente amava Lorena? Como processar o fato de que sua filha havia sido bem cuidada pela mesma pessoa que a havia tirado dele? Vamos esperar o resultado do exame, ele disse. Depois decidimos o que fazer. Naquela noite, Lorena mal conseguiu dormir. Dona Carmen havia notado seu estado alterado e perguntado se estava tudo bem. Mas como explicar que possivelmente havia descoberto não ser quem pensava ser a vida toda? Ela ficou acordada folheando o livro O Coração das Estrelas. Tentando forçar mais memórias, alguns fragmentos voltaram. Brincadeiras num jardim enorme, um quarto cor-de-rosa, uma mulher loira que sempre parecia triste, e sempre, a voz de Leonardo lendo aquelas mesmas histórias que ela decorara sem saber porquê. Do outro lado da cidade, Leonardo também passava a noite em claro. Pela primeira vez em anos, entrou no quarto preservado de Luna, sentou na cama pequena e pegou o álbum de fotos que mantinha na mesinha de cabeceira, foto por foto. Ele estudou o rosto da filha perdida. Luna aos 2 anos, com cachinhos dourados e olhos verdes brilhantes. Aos 3, sorrindo banguela para a câmera. Aos 4, na última foto tirada antes do desaparecimento. Abraçada com Rosa Maria no jardim da casa, a semelhança com Lorena era inegável. Os olhos eram idênticos. O formato do rosto, a expressão suave, como havia demorado tanto para perceber, na tarde seguinte, eles se encontraram novamente no laboratório. O técnico os recebeu com uma expressão séria. Senhores, tenho os resultados, ele disse, entregando um envelope lacrado para Leonardo, com mãos trêmulas. Leonardo abriu o envelope, leu o resultado 1, 2, 3 vezes antes de conseguir falar. 99,9% de probabilidade de paternidade. Ele sussurrou, olhando para Lorena com lágrimas nos olhos. Você é minha filha. Você é Luna. O mundo desabou ao redor de Lorena. Mesmo sabendo que era possível, mesmo tendo visto todas as evidências, ouvir a confirmação científica foi como ser atingida por um raio. Não. Ela começou a balançar a cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou Lorena, sou professora, sou órfã, eu não posso ser. Luna, Leonardo disse suavemente, dando um passo em direção a ela. Não, ela gritou se afastando. Não me chame assim, eu não sou Luna. Luna morreu há 23 anos. Eu sou Lorena. Ela correu para fora do laboratório, deixando Leonardo parado no meio da sala, segurando o resultado do exame e sentindo seu coração se partir novamente. Lorena correu pelas ruas do centro, sem destino, apenas querendo fugir daquela realidade impossível. Como podia sua vida inteira ter sido uma mentira? Como podia a única pessoa que havia realmente cuidado dela ter sido a mesma que havia destruído sua família verdadeira? Acabou parando numa igreja pequena e vazia, onde se sentou no último banco e finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. 27 anos de vida, 23 baseados numa mentira. Foi ali que Leonardo a encontrou. 1 hora depois, ele havia usado seus contatos para rastreá-la discretamente, respeitando sua necessidade de espaço, mas não querendo deixá-la completamente sozinha. Posso sentar? Ele perguntou gentilmente. Lorena assentiu sem levantar os olhos. Eu sei que é difícil. Leonardo começou. Eu também estou tentando processar tudo isso. 23 anos acreditando que havia perdido minha filha para sempre. E de repente descobrir que você estava viva,
crescendo a poucos quilômetros de distância. Como você pode me perdoar? Lorena perguntou numa voz quebrada. Eu cresci com a mulher que te roubou sua filha. Eu a amo como uma mãe. Isso não faz de mim uma pessoa terrível. Leonardo virou para olhá-la completamente. E você tinha 4 anos, Luna. Ele usou o nome dela propositalmente, suavemente. Você era uma criança, não tinha escolha. E Rosa Maria, ele suspirou profundamente. Pode ter feito algo terrível, mas é óbvio que cuidou bem de você, que amou você. Como pode falar assim dela? Ela destruiu sua vida. Ela criou você para ser uma pessoa boa, carinhosa, que dedica a vida a cuidar de crianças. Isso não acontece por acaso. Mesmo tendo feito algo errado, ela deve ter te amado muito. Lorena finalmente olhou para ele, vendo a dor e a compaixão em seus olhos verdes, olhos iguais aos seus. Eu não sei como ser sua filha, ela confessou. Não sei como ser Luna, só sei como ser Lorena. Então seja Lorena. Leonardo sorriu através das lágrimas. Seja quem você quiser ser. Eu só quero estar na sua vida, do jeito que você permitir. Naquele momento, os anos de dor começaram a se transformar em algo diferente. Não era perdão, ainda não. Não era amor paternal instantâneo. Isso levaria tempo, mas era o início de algo novo. A primeira pedra na construção de uma relação que ambos teriam que aprender a viver. Você quer ir tomar um café? Lorena perguntou hesitante. E talvez me contar como era a Luna de verdade. Leonardo sorriu, e pela primeira vez em 23 anos, foi um sorriso genuíno de esperança. Adoraria, você era, a menina mais esperta e carinhosa do mundo. Enquanto saíam da igreja juntos, nenhum dos dois sabia que do outro lado da cidade, o advogado de Leonardo finalmente decidira entregar a carta que Elisa havia deixado antes de morrer. A carta onde confessava ter abandonado Luna naquela manhã fatídica, uma revelação que ainda abalaria mais uma vez o mundo que eles estavam tentando reconstruir. 2 semanas haviam se passado desde a confirmação do DNA, e Leonardo e Lorena se encontravam 3 vezes por semana para tomar café em lugares discretos pela cidade. Era um processo delicado, como 2 estranhos tentando construir uma ponte sobre um abismo de 23 anos. Conte-me sobre a escola, Leonardo pediu numa tarde, mexendo distraído no açúcar do café. Como você descobriu que queria ser professora? Acho que sempre soube. Lorena sorriu timidamente. Desde pequena, eu brincava de dar aula para minhas bonecas. Rosa Maria dizia que eu nasci para cuidar dos outros. A menção de Rosa Maria ainda criava um silêncio desconfortável entre eles. Leonardo lutava contra sentimentos contraditórios, raiva pela mulher que havia destruído sua família, mas gratidão por ter criado Lorena com tanto carinho. E o senhor? Lorena perguntou. Sempre quis ser empresário. Me chame de Leonardo. Por favor, ele pediu suavemente. E não. Na verdade, queria ser professor de história, mas acabei herdando os negócios do meu pai. Professor, Lorena arregalou os olhos. Sério. Talvez seja de onde veio sua vocação. Era nesses momentos que ambos percebiam as semelhanças que iam além da aparência física. A paixão por ensinar, a paciência com crianças, o jeito cuidadoso de escolher as palavras, do R. Maurício Santana, o psicólogo que Leonardo havia contratado para ajudá-los no processo de reconexão, observava os dois durante as sessões semanais. É natural que vocês sintam estranheza, ele explicava. Leonardo, você está tentando recuperar sua filha de 4 anos numa mulher de 27, Lorena. Você está processando uma mudança completa de identidade. Não há manual para isso. Às vezes eu olho para ela e vejo pedaços da Luna que se foi. Leonardo confessou numa sessão individual. O jeito como ela torce uma mecha de cabelo quando está nervosa. Como inclina a cabeça quando está pensando. Mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa completamente diferente da criança que eu perdi. E isso é normal. Derry, Maurício o tranquilizou. Vocês precisam conhecer um ao outro como são hoje. Não tentar recriar o que se perdeu. Para Lorena, o processo era ainda mais complicado. Cada revelação sobre sua vida verdadeira fazia sua identidade anterior parecer menos sólida. Não sei mais quem eu sou, ela confessou durante uma sessão. Sou Lorena, a professora humilde que ama crianças. Ou Luna,
a filha perdida de um magnata. Como posso ser as duas ao mesmo tempo? Você não precisa escolher. Dor. Maurício explicou. Você é Lorena, porque foram essas experiências que moldaram quem você se tornou. Mas também é Luna, porque essa é sua origem, sua família biológica. Uma identidade não cancela a outra. Durante esse período, Leonardo descobriu que Lorena havia perdido o emprego temporário. Dona Carmen, preocupada com o estado emocional alterado da babá, havia decidido contratar alguém mais estável. Posso ajudar, Leonardo ofereceu quando soube. Posso arranjar uma posição em alguma das escolas que apoio. Ou... Não. Lorena o interrompeu firmemente. Obrigada, mas preciso conseguir as coisas por mim mesma. Não quero que pensem que só consegui trabalho por ser sua filha. Leonardo admirou a independência dela. Mesmo que fizesse seu coração de pai querer resolver todos os problemas de sua filha, foi numa quarta-feira chuvosa que o advogado de Leonardo, Déder Henrique Campos, finalmente decidiu entregar a carta de Elisa. Depois de 23 anos guardando o segredo, ele não conseguia mais carregar aquele peso. Leonardo, há algo que preciso te mostrar. O homem de 60 anos disse, entrando no escritório com uma expressão grave. Algo que deveria ter te dado há muito tempo. O que é, Henrique? Uma carta. De Elisa. Ela me entregou 2 dias antes de morrer. Pediu para eu decidir se você deveria ler. Leonardo sentiu o sangue gelar. Pegou o envelope amarelado com mãos trêmulas. Meu amor, se você está lendo isso, é porque não tive coragem de te contar pessoalmente naquele dia, naquela manhã terrível. Eu saí de casa. Deixei Luna sozinha. Estava tendo uma crise. Não conseguia respirar. Sentia que ia morrer. Se ficasse mais 1 minuto naquela casa. Saí para caminhar, para tentar limpar a cabeça. Quando voltei, ela havia sumido. É minha culpa, Leonardo. Toda minha culpa. Rosa Maria encontrou nossa filha sozinha e vulnerável por minha causa. Não consigo viver com isso. Perdoe-me se puder. Ame nossa filha se ela voltar. E saiba que minha última esperança é que ela esteja em algum lugar sendo amada como merece, Elisa. Leonardo leu a carta 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem. Elisa havia abandonado Luna. Rosa Maria havia encontrado a criança sozinha e assustada. Não havia sido um sequestro planejado, mas um ato impulsivo diante de uma criança em perigo. Naquela noite, ele ligou para Lorena. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse. Pode vir até minha casa. Era a primeira vez que Lorena entrava na mansão, onde havia passado os primeiros 4 anos de vida. Tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo, como déjà vu, mas mais intenso. Este é o jardim onde você brincava. Leonardo mostrou o espaço verde através da janela da sala. Tinha um balanço ali. Embaixo daquela árvore, fragmentos de memórias começaram a emergir, correndo pela grama, Rosa Maria empurrando o balanço, risadas ecoando no ar. E este... Leonardo hesitou diante de uma porta no 2º andar. Este era seu quarto. Quando ele abriu a porta, Lorena quase desabou. Tudo estava exatamente como numa foto de revista. Cama pequena com lençóis de princesas, brinquedos organizados nas prateleiras, desenhos infantis emoldurados nas paredes. Você manteve tudo, ela sussurrou. Todas as noites eu lia para você aqui. Leonardo apontou para a poltrona pequena ao lado da cama. Coração das Estrelas. Era seu favorito. Lorena se sentou na cama e fechou os olhos. Subitamente, ela podia ver tudo. Leonardo sentado na poltrona, sua voz grave contando sobre a estrelinha perdida. O calor dos lençóis, a sensação de segurança absoluta. Eu lembro. Ela sussurrou. Você mudava as vozes para cada personagem. Você pedia para ler 3 vezes seguidas todas as noites. Foi então que Leonardo mostrou a carta de Elisa. Lorena leu em silêncio, lágrimas correndo pelo rosto quando terminou. Olhou para Leonardo com uma expressão de compreensão dolorosa. Rosa Maria não me sequestrou, ela disse. Ela me salvou. Acho que sim, Leonardo concordou. Elisa estava doente, deprimida. Naquele dia, ela teve uma crise e me abandonou. Rosa Maria deve ter chegado para trabalhar e encontrado você sozinha e assustada. Por que ela não te procurou depois? Por que não me trouxe de volta? Medo, talvez.
Ou culpa por ter deixado você sofrer sozinha? Talvez ela tenha achado que não éramos pais adequados. Lorena pensou em Rosa Maria. Sempre tão nervosa quando alguém fazia perguntas sobre família, sempre mudando de assunto quando Lorena perguntava sobre o passado. Ela me amou de verdade, Lorena disse. Sacrificou a própria vida para me criar. Nunca se casou, nunca teve filhos próprios. Tudo para cuidar de mim. Eu sei. Leonardo passou o braço ao redor dos ombros da filha pela primeira vez. E por mais que doa admitir, sou grato a ela por isso naquela noite. Eles visitaram Rosa Maria juntos novamente. A mulher estava tendo um dia ruim, completamente perdida na demência. Mas quando Leonardo segurou sua mão e disse: "Obrigado por cuidar da nossa Luna", ela sorriu como se entendesse. "Precisamos decidir sobre seu tratamento", Leonardo disse a Lorena quando saíram da clínica. "Posso transferi-la para uma clínica melhor, com especialistas?" Ela ficaria confusa com a mudança. Lorena balançou a cabeça. "Está bem onde está, mas podemos melhorar o conforto dela, quarto privativo, mais assistência?" "Claro, qualquer coisa." Enquanto voltavam para casa, Lorena finalmente disse as palavras que ambos precisavam ouvir. "Pai, posso te chamar de pai." Leonardo teve que parar o carro, tomado pela emoção. "Claro que pode, minha filha. Claro que pode." Era apenas o começo. Mas pela primeira vez em 23 anos, Leonardo Ferraz tinha sua família de volta. Um mês havia se passado desde que Lorena chamara Leonardo de pai pela primeira vez. A palavra ainda soava estranha em sua boca, mas a cada dia ficava mais natural. Eles haviam estabelecido uma rotina: almoços às terças e quintas, visitas a Rosa Maria aos sábados, e aos domingos, Leonardo mostrava a Lorena lugares que haviam sido importantes em sua infância perdida. "Você adorava este parque", Leonardo disse. Enquanto caminhavam pela Lagoa Rodrigo de Freitas numa manhã ensolarada de domingo. "Passávamos horas aqui. Você alimentava os patos e sempre chorava quando tínhamos que ir embora." Lorena observou as famílias ao redor. Pais empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo entre as árvores, avós sentados nos bancos observando os netos brincarem. 23 anos de domingos perdidos. "Às vezes sinto raiva", ela confessou, sentando num banco de frente para a lagoa. "Não de Rosa Maria, mas da situação, de todo o tempo que perdemos." "Eu também", Leonardo admitiu, sentando ao lado dela. "Mas tento pensar que talvez as coisas aconteceram como deveriam acontecer. Se você tivesse crescido comigo, seria uma pessoa diferente. Talvez não fosse a professora carinhosa que é hoje. Você acha que Rosa Maria sabia que estava fazendo a coisa certa? Acho que ela seguiu o coração, viu uma criança em perigo e agiu por instinto." Naquela tarde, eles visitaram Rosa Maria na clínica. Leonardo havia providenciado um quarto privativo com vista para o jardim, e a diferença no bem-estar da mulher era visível. Ela estava mais calma, menos agitada. "Tia Rosa", Lorena segurou sua mão. "Trouxe o papai para ver a senhora. Nos últimos dias, Leonardo havia se acostumado a ser chamado de papai na frente de Rosa Maria." Era uma forma de Lorena mostrar à mulher que havia criado que ela não estava sendo substituída, mas que a família estava se expandindo. Para a surpresa de ambos, Rosa Maria teve um momento de lucidez mais longo que o habitual. "Senhor Leonardo", ela sussurrou, focando os olhos nele. Eu me lembro." "Se lembra do quê, Rosa?" "Daquele dia, a senhora Elisa havia saído. Luna estava chorando no quarto, sozinha. Eu cheguei para trabalhar e a encontrei assim." Leonardo e Lorena se entreolharam. Era a primeira vez que Rosa Maria conseguia articular memórias do dia fatídico. "Eu peguei ela no colo", Rosa continuou, as palavras saindo devagar, como se cada uma custasse muito esforço. Ela estava com fome, com medo. Falava: mamãe foi embora. Eu não sabia o que fazer." "Continue, Rosa." Leonardo encorajou suavemente. "Esperei a senhora Elisa voltar. 2 horas, 3 horas. Luna chorava. Queria comer. Eu fiz um lanche para ela, tentei acalmá-la. Quando a senhora chegou, estava muito nervosa, gritando. Disse que ia chamar a polícia, que alguém havia levado Luna." Lorena apertou a mão de Rosa Maria, incentivando-a a continuar.
Eu falei que Luna estava comigo, que estava bem, mas a senhora não escutou. Estava gritando, chorando, dizendo que era culpa minha. Fiquei com medo. Peguei Luna e saí. Você saiu da casa? Leonardo perguntou. Pensei que ia voltar no dia seguinte, quando as coisas se acalmassem. Mas aí vi na televisão, polícia, jornalistas. Fiquei com muito medo. Achei que iam me prender. As lágrimas corriam pelo rosto enrugado de Rosa Maria. Eu não queria fazer mal para ninguém. Só queria proteger a menina. Ela era tão pequena, tão assustada. Nós sabemos, Rosa. Leonardo disse suavemente. Você protegeu ela, cuidou dela todos esses anos. Mas eu destruí tudo. Rosa Maria chorou. Destruí sua família. O senhor sofreu tanto. Você não destruiu nossa família. Lorena interferiu. Você me salvou quando eu mais precisava, e agora nós três somos família. Você, eu e papai. Rosa Maria olhou para ela com surpresa. Papai. Sim, tia. Ele é meu pai, e você é minha mãe de criação. Vocês dois me amaram do jeito que podiam. Pela primeira vez em anos. Rosa Maria sorriu genuinamente. Minha menina virou uma mulher tão boa. Por sua causa, Rosa. Leonardo disse. Por todo o amor que você deu a ela. Quando saíram da clínica, ambos estavam emocionalmente exaustos, mas também mais leves. O perdão havia acontecido naturalmente, sem pressa, sem dramatização. Como você se sente? Leonardo perguntou no carro. Em paz. Lorena respondeu. Pela primeira vez desde que descobri a verdade, me sinto em paz. Naquela semana, Leonardo fez uma proposta que mudaria definitivamente a vida de ambos. Quero criar uma fundação, ele disse durante um dos almoços, para famílias que passaram por situações similares à nossa, crianças desaparecidas, famílias destruídas. Isso é maravilhoso. Lorena sorriu. Como posso ajudar? Quero que você seja a diretora pedagógica. Você entende tanto o lado da criança perdida quanto da família que busca. Ninguém mais no mundo tem essa perspectiva única. Lorena ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta. Seria um trabalho de verdade, não apenas caridade do papai para a filha recém-encontrada. Seria o trabalho mais importante da fundação, Leonardo garantiu. Seu salário seria compatível com sua responsabilidade. E você teria total autonomia para desenvolver os programas como achar melhor. Posso pensar. Claro, sem pressão. Uma semana depois, Lorena deu sua resposta. Mas antes, ela havia feito uma exigência. Queria visitar algumas organizações já existentes para entender melhor o trabalho. Leonardo ficou orgulhoso da dedicação e seriedade com que ela encarou a proposta. Aceito, ela disse finalmente. Mas com uma condição, quero que Rosa Maria seja a primeira beneficiária da fundação, que receba o melhor tratamento possível, na melhor clínica especializada em demência. Claro, Leonardo concordou imediatamente. Já estava pensando nisso. Foi também nessa semana que algo inesperado aconteceu. Graciela Barreto Falcão, a diretora que havia demitido Lorena injustamente, apareceu na empresa de Leonardo. Sr. Ferraz? Ela disse para a secretária. Tenho informações importantes sobre sua filha. Informações que podem interessá-lo financeiramente. Quando Leonardo soube da presença dela, seu sangue ferveu. Através dos investigadores, ele havia descoberto toda a verdade sobre a demissão de Lorena, incluindo a motivação cruel por trás da acusação falsa. Sr. Ferraz. Graciela entrou no escritório com um sorriso falso. Que alegria saber que encontrou sua filha. Devo dizer que sempre soube que Lorena era especial. O que você quer? Leonardo não disfarçou a frieza. Bem, eu fui a chefe de Lorena por 2 anos. Cuidei da educação dela, por assim dizer. Pensei que talvez uma compensação pelos meus serviços. Você quer dinheiro? Leonardo a interrompeu. É uma quantia pequena, 50 mil reais. Afinal, sem meus cuidados, sua filha talvez não fosse a pessoa maravilhosa que é hoje. Leonardo se levantou da cadeira, imponente. Senhora Graciela, você demitiu minha filha por pura crueldade. Destruiu o sonho dela por inveja e amargura. E agora vem aqui tentar me chantagear. O sorriso falso de Graciela desapareceu. Eu só pensei. Eu sei exatamente o que você pensou.
E saiba que já instruí meus advogados a investigar sua administração na creche. Descobrimos algumas irregularidades interessantes nos últimos anos. O rosto de Graciela empalideceu. Sugiro que saia do meu escritório agora, antes que eu decida tornar públicas essas informações. Leonardo abriu a porta. E nunca mais se aproxime da minha família. Graciela saiu correndo, e Leonardo sorriu. Algumas pessoas levavam tempo para receber o que mereciam, mas a justiça sempre chegava. Naquela noite, ele contou o episódio para Lorena durante o jantar. Não acredito que ela teve coragem. Lorena balançou a cabeça. Pessoas como ela sempre acham que podem se aproveitar dos outros, mas não da nossa família. Nossa família. Lorena repetiu sorrindo. Gosto de como isso soa. Eu também, minha filha. Eu também. Pela primeira vez em 23 anos, Leonardo Ferraz tinha certeza de que o futuro seria melhor que o passado. 6 meses haviam se passado desde a revelação, e a vida de Leonardo e Lorena havia encontrado um novo ritmo. A Fundação Luna Lorena estava tomando forma em um prédio elegante na Zona Sul, com Lorena trabalhando incansavelmente no desenvolvimento dos programas de apoio a famílias destruídas pelo desaparecimento de crianças. Os números são impressionantes, Lorena explicava numa reunião com a equipe que Leonardo havia contratado. Mais de 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. Muitas famílias não têm recursos para buscar ajuda adequada. Dr. Carlos Mendoza, o psicólogo especialista em traumas familiares que Leonardo havia recrutado, assentiu gravemente. O trabalho da Lorena tem sido fundamental para entendermos a perspectiva única de quem viveu essa experiência dos dois lados. Leonardo observava sua filha comandar a reunião com orgulho. Ela havia se transformado nos últimos meses, ganhando confiança e encontrando seu propósito. O trabalho na fundação não era apenas uma ocupação, era sua missão de vida. Quero implementar grupos de apoio para irmãos de crianças desaparecidas. Lorena continuou. É um aspecto que raramente é abordado, mas essas crianças sofrem traumas específicos que precisam de atenção após a reunião. Pai e filha caminharam juntos até o carro. Você está brilhante, Leonardo disse. Luna sempre foi inteligente, mas Lorena tem uma sabedoria que só vem da experiência. Obrigada, pai. Ela sorriu. Sabe, às vezes sinto que tudo que passei, a pobreza, a incerteza, até mesmo a demissão injusta, foi necessário para me preparar para este trabalho. Talvez tenha sido mesmo, naquela tarde. Eles visitaram Rosa Maria na nova clínica. O Lar São Francisco era uma instituição de primeira linha especializada em demência, com jardins amplos e uma equipe médica excepcional. Rosa estava numa cadeira de rodas ao sol, vestindo um roupão rosa claro, com o cabelo bem penteado. Oi, tia. Lorena se ajoelhou ao lado dela. Como está se sentindo hoje? Rosa Maria sorriu vagamente, mas não demonstrou reconhecimento. Os momentos de lucidez estavam se tornando cada vez mais raros. Trouxe uma surpresa, Lorena disse, tirando da bolsa o exemplar surrado de O Coração das Estrelas. Vou ler para a senhora. Começou a ler com a voz suave. E, surpreendentemente, Rosa Maria começou a acompanhar algumas palavras, como se a história tivesse ficado gravada numa parte de sua mente que a doença ainda não havia alcançado. E então a pequena estrela encontrou o caminho de volta para casa. Lorena concluiu. Casa, Rosa Maria murmurou. Minha menina encontrou casa. Encontrei, tia. Lorena segurou sua mão. Encontrei minha família toda, você, papai. E agora nossa fundação. Todos fazemos parte da mesma família. Leonardo observava a cena com emoção. Nos últimos meses, havia aprendido que o amor não era um recurso limitado. Amar Rosa Maria não diminuía o amor que sentia por Lorena, assim como aceitar o papel da mulher na vida de sua filha não diminuía sua própria importância como pai. Naquela semana aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Leonardo recebeu um telefonema do promotor público, informando que Graciela havia sido presa. Por que motivo? Leonardo perguntou. Apropriação indébita, maus tratos a menores e falsificação de documentos. A investigação que o senhor financiou abriu uma caixa de Pandora. Ela vinha desviando verbas da creche há anos e submetendo as crianças a condições inadequadas. Leonardo desligou e imediatamente ligou para Lorena. Graciela foi presa, ele anunciou. O quê?
Lorena quase derrubou o telefone. Por quê? Quando Leonardo explicou, Lorena sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. Sabe que parte de mim sente pena dela, ela confessou. Ela estava tão amargurada pela própria dor que acabou machucando outras pessoas. Você é muito generosa, minha filha. Mais generosa do que ela merece. Aprendi com Rosa Maria que guardar mágoa só nos faz mal. Prefiro deixar a justiça seguir seu curso e focar nas coisas boas. No mês seguinte, a Fundação Luna Lorena foi oficialmente inaugurada. O evento aconteceu no mesmo parque onde Luna havia desaparecido 23 anos antes. Leonardo havia transformado o local num memorial lindamente paisagístico para crianças desaparecidas, com placas discretas homenageando famílias que nunca se reuniram. Este parque representa tanto dor quanto esperança. Lorena discursou para as centenas de pessoas presentes, incluindo famílias afetadas, jornalistas e autoridades. Aqui meu pai perdeu sua filha, mas também foi aqui que decidimos transformar nossa dor em propósito. Leonardo estava no fundo da plateia, usando óculos escuros para disfarçar as lágrimas. Sua filha havia se tornado uma oradora poderosa, capaz de tocar corações e inspirar mudanças. Nossa fundação não promete milagres, ela continuou. Não podemos trazer de volta quem se perdeu, mas podemos oferecer apoio, recursos e principalmente esperança, porque algumas vezes, como no meu caso, as estrelas perdidas realmente encontram o caminho de volta para casa. Após o evento, pai e filha se sentaram no mesmo banco onde haviam conversado tantas vezes durante o processo de reconexão. Lembra da primeira vez que viemos aqui juntos? Leonardo perguntou. Claro, eu estava com tanto medo de descobrir quem eu realmente era. E agora? Lorena olhou ao redor. Famílias caminhando no parque, crianças brincando nos brinquedos novos, o memorial discreto mais significativo para as famílias que ainda procuravam seus entes queridos. Mão, agora sei exatamente quem sou. Sou Luna, sua filha perdida que encontrou o caminho de volta. Sou Lorena, a professora que aprendeu com Rosa Maria a amar incondicionalmente. E sou a diretora de uma fundação que pode fazer a diferença na vida de outras famílias. Suas 3 identidades se completam, Leonardo observou. Ah, exato. Não preciso escolher entre elas. Todas fazem parte de quem eu sou. Naquela noite, eles jantaram na mansão, algo que havia se tornado tradição aos domingos. Lorena havia se mudado para um apartamento próprio perto da fundação, mas mantinha o quarto de infância na casa do pai para quando quisesse ficar. Ah, preciso te contar uma coisa, Lorena disse durante a sobremesa. O que foi? Decidi fazer uma pós-graduação em psicologia. Quero me especializar em trauma infantil e reunificação familiar. Leonardo sorriu orgulhoso. É uma excelente ideia. Vai agregar muito ao trabalho da fundação. E tem mais uma coisa. Fale. Quero começar a escrever um livro sobre nossa história. Acho que pode ajudar outras famílias a entender que a reconciliação é possível, mesmo depois de décadas. Com uma condição, Leonardo disse. Qual? Que dedique o livro a Rosa Maria também. Ela faz parte desta história tanto quanto nós. Já estava pensando nisso. Lorena sorriu. Para Rosa Maria, que me ensinou que o amor às vezes toma decisões que a razão não entende. Naquela noite, eles mantiveram a tradição que haviam criado. Sentar na poltrona do quarto cor-de-rosa e ler O Coração das Estrelas juntos. Lorena completava as frases que Leonardo começava. E ele completava as que ela iniciava. Era como se as palavras estivessem gravadas no DNA de ambos. E todas as noites, as estrelas brilham no céu para lembrar que quem ama de verdade nunca desiste de procurar. Eles terminaram juntos. Boa noite, minha estrelinha. Leonardo beijou a testa da filha. Boa noite, papai. Ela respondeu, e as palavras saíram naturais como respirar, enquanto se preparava para dormir no apartamento. Lorena olhou pela janela para as estrelas verdadeiras brilhando no céu do rio. 23 anos perdida, mas finalmente em casa. Não apenas na casa do pai, mas em casa consigo mesma. Com sua identidade completa e sua missão clara, a pequena estrela havia realmente encontrado o caminho de volta. 1 ano havia se passado desde a inauguração da Fundação Luna Lorena, e o outono dourado do rio pintava a cidade com cores suaves. Lorena acordou numa manhã de maio com uma sensação estranha no estômago. Não era mal-estar, mas algo diferente que não conseguia identificar. Deve ser nervosismo,
murmurou para si mesma, lembrando que naquele dia dariam o resultado final de sua pós-graduação em psicologia. Os 2 anos de estudo intensivo, conciliados com o trabalho na fundação, haviam sido desafiadores, mas gratificantes. O telefone tocou às 9 da manhã. Parabéns, doutora, Leonardo disse do outro lado da linha, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Acabei de receber a ligação da universidade. Você foi aprovada com louvor. Sério. Lorena saltou da cama. Não acredito. Acredite, e prepare-se, porque vou dar uma festa para comemorar. Pai, você sabe que não gosto de festas grandes. Será pequena. Só as pessoas importantes. Que tal hoje à noite? Lorena riu. Leonardo havia desenvolvido o hábito de organizar comemorações espontâneas para cada conquista dela. Era como se estivesse tentando compensar 23 anos de aniversários e formaturas perdidos. Está bem, mas nada muito elaborado. Naquela tarde, ela passou na clínica para visitar Rosa Maria antes da festa. A mulher estava cada vez mais frágil, mas os médicos garantiam que estava confortável e sem dor. Lorena se sentou ao lado da cama e segurou sua mão. Tia, terminei minha pós-graduação hoje. Agora sou oficialmente especialista em reunificação familiar. Ela contou, mesmo sabendo que Rosa Maria provavelmente não entendia. Para sua surpresa, a mulher abriu os olhos e a olhou diretamente. Minha menina virou doutora. Ela sussurrou com uma clareza que não demonstrava há meses. Virei. Tia. Lorena segurou sua mão mais forte, lágrimas correndo pelo rosto. E foi você quem me ensinou a nunca desistir dos estudos. Você sempre foi inteligente. Rosa Maria sorriu. Desde pequenina, sempre fazendo perguntas, sempre querendo aprender. A senhora se lembra. Lembro de você lendo aquele livro para mim quando tinha 5 anos. Você decorou todas as palavras. Era um milagre. Nos últimos meses, Rosa Maria raramente falava. E quando o fazia, eram palavras desconexas. Mas ali estava ela, lúcida e presente. Tia, preciso te contar uma coisa importante. Lorena hesitou. Estou grávida. Rosa Maria arregalou os olhos. Grávida? Ela tentou se sentar na cama. Mas... quem é o pai? Você se lembra do Dr. Carlos, da fundação? Começamos a namorar há alguns meses. Ele é um homem bom, tia. Você ia gostar dele. Carlos Mendoza havia entrado na vida de Lorena de forma natural e suave. O psicólogo especialista em traumas familiares compartilhava sua paixão por ajudar os outros. E o relacionamento havia florescido devagar, baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Como você vai chamar o bebê? Rosa Maria perguntou. Se for menina? Lorena respirou fundo. Vou chamar de Elisa Rosa Maria, em homenagem à minha mãe biológica e à mulher que me criou com tanto amor. Rosa Maria começou a chorar silenciosamente. Você não tem raiva de mim por ter tirado você do seu pai. Nunca tive, tia. Você me salvou quando eu mais precisava, me criou com amor, me ensinou valores, me deu educação, sou quem sou por sua causa. E seu pai, ele me perdoou, completamente. Ele diz que você é parte da nossa família agora. Rosa Maria fechou os olhos, um sorriso de paz no rosto. Posso descansar então? Minha menina está bem. Tem uma família completa. Vai ter seu próprio bebê. Não fale assim, tia. Você ainda tem muito tempo conosco. Mas Rosa Maria já havia voltado ao estado sonolento. O momento de lucididade se desvanecendo como sempre acontecia. Naquela noite, a festa na mansão de Leonardo foi exatamente como Lorena havia pedido. Pequena e íntima. Estavam presentes apenas as pessoas mais importantes. Carlos, Dr. Maurício, alguns colegas da fundação e Dona Carmen, a antiga patroa que havia se tornado uma amiga querida. Um brinde. Leonardo levantou a taça de champanhe. A doutora Lorena Ferraz, que honra nossa família com sua dedicação e inteligência. Ferraz, Carlos perguntou confuso. Pensei que seu sobrenome fosse Campos Roldão. Mudei legalmente no mês passado, Lorena explicou. Agora sou oficialmente Lorena Luna Ferraz. Quis manter Lorena porque foi assim que cresci, mas adicionei Luna para honrar minha origem. Leonardo sentiu os olhos marejarem. O gesto de Lorena havia sido uma surpresa e significava mais para ele do que ela imaginava. E já que estamos comemorando, Lorena pegou a mão de Carlos.
Temos outro anúncio a fazer. Ela olhou para Leonardo, que assentiu encorajadoramente. Estamos esperando um bebê, Carlos disse, passando o braço ao redor da cintura de Lorena. A reação foi instantânea. Aplausos, abraços, lágrimas de alegria. Leonardo abraçou a filha com força. Vou ser avô. Ele sussurrou no ouvido dela. Não acredito que vou ser avô. E se for menina, vamos chamá-la de Elisa Rosa Maria. Lorena anunciou. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Todos sabiam o significado daqueles nomes. Perfeito. Leonardo disse finalmente. Absolutamente perfeito. 3 meses depois, numa manhã de agosto, Leonardo recebeu uma ligação da clínica. Rosa Maria havia falecido durante o sono, tranquilamente, sem dor, quando ele contou para Lorena. Ela chorou como não chorava há anos. Ela esperou. Lorena disse entre soluços. Esperou para saber que eu estava bem, que ia ter meu próprio bebê, que tínhamos uma família completa. Só então ela permitiu a si mesma partir. O funeral foi pequeno, mas significativo. Leonardo e Lorena organizaram uma cerimônia simples, onde falaram sobre o amor complexo, mas genuíno que Rosa Maria havia demonstrado. Não havia como negar que suas escolhas haviam causado dor, mas também não havia como negar que ela havia amado Lorena com toda a intensidade de uma mãe. Rosa Maria ensinou-me que o amor às vezes toma decisões que a lógica não consegue explicar, Lorena disse no seu discurso. Ela viu uma criança em perigo e seguiu seu coração. Por 23 anos. Ela foi minha mãe em todos os sentidos que importam. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de fevereiro, nasceu Elisa Rosa Maria Ferraz. A menina veio ao mundo com os olhos verdes da família e um choro forte que encheu o hospital de vida. Ela tem os olhos da Luna. Leonardo sussurrou, segurando a neta nos braços pela primeira vez. E o temperamento da Rosa Maria. Carlos riu, vendo como a bebê se acalmou imediatamente no colo do avô. Lorena observava a cena da cama do hospital, exausta, mas completamente feliz. 3 gerações de mulheres da família reunidas simbolicamente, ela própria, representando Luna e Lorena, sua filha, carregando o nome de Elisa, e a memória de Rosa Maria, presente no segundo nome da criança, 1 ano depois. Num anfiteatro ao ar livre construído nos jardins da Fundação Luna Lorena, Lorena contava histórias para centenas de crianças. Era um evento mensal que havia se tornado tradição na cidade. Ela segurava a pequena Elisa no colo, enquanto narrava contos de esperança e reunificação familiar. E vocês sabem qual é a moral da história da estrelinha perdida? Ela perguntou para a plateia atenta. Qual, tia Lori? Gritaram as crianças em coro. Que o amor verdadeiro nunca desiste. Pode demorar anos. Pode parecer impossível. Mas quem ama de verdade nunca para de procurar. Do fundo do anfiteatro, Leonardo observava sua filha com orgulho infinito. Ao lado dele, Carlos filmava tudo para mostrar para Elisa quando ela crescesse. Ela é incrível, Carlos murmurou. Sempre foi, Leonardo respondeu. Desde pequena tinha esse dom de fazer as pessoas se sentirem especiais. Naquela noite, na mansão, 3 gerações da família Ferraz se reuniram para o ritual que havia se tornado sagrado. A leitura de O Coração das Estrelas. Lorena segurava Elisa no colo, enquanto Leonardo lia com sua voz grave e carinhosa. Era uma vez uma pequena estrela que se perdeu no céu imenso. Ele começou. Ela procurou e procurou, mas não conseguia encontrar o caminho de volta para casa. Lorena continuou. A bebê Elisa olhava para o livro com curiosidade, como se já soubesse que aquelas palavras eram importantes para sua família. Mas todas as noites, as estrelas brilham no céu para lembrar que quem ama de verdade nunca desiste de procurar. Eles terminaram juntos. Leonardo fechou o livro e olhou para sua família. Sua filha, que havia encontrado o caminho de volta depois de 24 anos, seu genro, que amava Lorena com a devoção que ela merecia, e sua neta, que cresceria conhecendo sua história completa, sem segredos ou mentiras. Boa noite, minha estrelinha. Ele beijou a testa de Lorena, como fazia todas as noites. Boa noite, papai, ela respondeu, e depois beijou a cabecinha de Elisa. Boa noite, minha pequena estrela. Lá fora, as estrelas reais brilhavam no céu do rio, eternas e constantes.
lembrando a todos que o amor verdadeiro, como a luz das estrelas, pode viajar anos através da escuridão e ainda assim chegar intacto ao seu destino. A família estava completa. A estrelinha havia encontrado o caminho de volta para casa